Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 22. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo-o adorado, voltamos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez a voz do anjo a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Nosso Pai, só por tua graça podemos nos colocar diante do teu trono. E vamos mediante a obra de Jesus Cristo, pelo sangue
pela misericórdia. E nesta noite, nós te pedimos que tu fales aos nossos corações, carentes da tua manifestação. Em nome de Jesus. Amém. Há uma lenda que conta que a rainha de Sabá, quando foi visitar Salomão, o rei Salomão, ela levou 2 grinaldas de rosas e disse ao rei: uma dessas grinaldas é artificial, a outra é natural. Agora, Vossa Majestade, descubra qual é a artificial. Tão perfeitas eram as rosas, tanto na sua feitura, quanto na sua tessitura, do seu perfume, que era alguma coisa muito difícil de perceber. Então o rei Salomão ousou, na sua sabedoria, abrir a janela do seu aposento que dava para o jardim do seu palácio e percebeu como as abelhas procuravam aquela que era verdadeira. É uma lenda. Mas essa lenda traz uma ilustração muito interessante. Existe aquilo que é falso e existe aquilo que é autêntico. E a verdadeira adoração de Deus não é fruto de aparência, nem de perfeição estética ou ética. Deus não trabalha com estética nem com ética. Ele tem outro instrumental para levar aos seus adoradores a adorarem verdadeiramente. Nós estamos, pela misericórdia de Deus, andando por esse terreno extremamente importante e profundamente desconhecido, que é a adoração. Muitas vezes nós sabemos até cantar, mas muitos poucos são aqueles que sabem louvar. Parece que cantar faz parte do ser humano. Se canta por tudo, até para espantar os males. Diz o provérbio que quem canta, seus males espanta. Então, às vezes a gente canta por outras razões muito superficiais. Aliás, nós não sabemos muita coisa das coisas espirituais. Às vezes a gente diz amém, numa hora que não precisava dizer amém. Outras vezes a gente diz amém, por hora tão imprópria. Você diz, olha, Deus é maravilhoso, você diz amém. O diabo tem feito uma grande obra, amém. Quer dizer, não há inteligibilidade nas nossas conversas. Até me contaram uma história que um pastor estava contando na sua igreja, uma igreja dessas muito avivadas, e ele estava contando uma história a respeito de um casal que tinha completado 50 anos de vida conjugal, e era um casal muito apreciado, e eles tinham tido muitas vitórias, e terminando de contar, o povo, amém, louvado seja Deus, amém. E ele passou logo e disse, pois é, e essa semana eu fui visitar um irmão que perdeu a mãe, e o outro, amém. Ele disse, amém, porque não é sua mãe, se fosse a sua, você não dizia isso, amém. Então a gente diz as coisas por quê? Porque a gente não sabe. A gente não sabe louvar a Deus, não sabe adorar. E adorar, então, é algo extremamente grande, que está muito além da nossa compreensão. E nós lemos esse texto, que é o texto que temos usado desde
a última vez que estivemos tratando desse assunto aqui, que fala da adoração. É o primeiro texto bíblico, chamado Lei da Primeira Menção, que faz referência ao verbo adorar. Já falamos aqui, outra vez, que não existe o substantivo adoração na Bíblia. A Bíblia não trata de um assunto apenas do ponto de vista da substantivação. Ele é um assunto da ação. Adorar vem sempre em termos de verbo, o que indica uma ação que pressupõe o estado de um coração obediente. A vida cristã nós não temos uma parte de adoração, a gente vive adorando. Na vez passada nós estivemos analisando que essa dicotomia entre fano e profano, entre sagrado e aquilo que é fora da adoração, porque profano significa fora do templo, do lado de fora, aquele que não podia participar da reunião dentro do templo. Essa dicotomia, ela não existe a partir de Jesus Cristo. A adoração é um estado do coração do homem que vem através da obra da redenção e da ressurreição. Mas Abraão é o tipo do homem que aprendeu a adorar. Nós vamos trabalhar com isso durante algum tempo, porque é um assunto da mais profunda importância dentro da igreja. O catecismo de Westminster, ele começa dizendo que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Ele nos criou para adorá-lo. Nós não fomos criados para trabalhar para Deus. Deus não precisa do nosso trabalho. Ele não tem nenhum objetivo. Algumas pessoas que estão querendo trabalhar para Deus, pode pedir férias, porque não é isto. O objetivo de Deus não é que nós sirvamos a Ele, porque Ele criou tudo isso sem a nossa ajuda. Ele é o soberano Senhor do mundo. Mas Ele está procurando, e a Bíblia diz, Jesus diz que Deus procura, e é incrível isso. O que Ele está procurando? Deus procura adoradores que o adorem, em espírito e em verdade. O projeto de Deus é essa procura, que Ele mesmo não só procura, como Ele não vai nos fazer adoradores, para que o adoremos verdadeiramente. Então, Abraão é a figura que inicia o modelo da adoração na Bíblia. E nós temos que ainda cavar aqui algumas ideias a respeito deste assunto. A primeira condição, a primeira característica desta adoração é que ela vem de um relacionamento profundo entre Deus e a pessoa com que ela vai se relacionar, de modo a gerar na pessoa a realidade do aspecto de santidade divina. Nós vamos ler no Salmo 29, no verso 2, o que a palavra vem mostrar que, a partir desta visão de Deus na sua santidade, é que nós podemos adorá-lo. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A adoração, ela só aparece quando nós vemos a beleza da santidade de Deus. A palavra santidade, ela tem dois significados principais. Um deles é separado para, exclusivo, e o outro é único, inteiro. Quando a Bíblia aqui diz que Deus é santo, significa que Deus é separado dos pecadores e que Ele é único. Este é um dos sentidos
da unicidade de Deus, de que Ele não se mistura. E que nossa adoração, ela parte desse sentido. Abraão, eis-me aqui, Senhor. É um relacionamento. Deus tirou Abraão da terra de Ur dos caldeus e disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Deus levou 24 anos para ir jogando fora a bagagem de Abraão, desde Terá, seu pai, Ló, seu sobrinho, toda a sua política de gerar filhos segundo a carne, até que ele chegou na impotência e o Senhor então começou a fazer uma obra de compreensão de Abraão. Anda na minha presença e eu te farei perfeito. Este foi o ponto inicial. Você tem que me conhecer na intimidade. Domingo passado, no momento de louvor do quinto domingo, nós nos referimos que não se diz eu adoro Corinthians, por exemplo. Algumas pessoas dizem, eu adoro aquele time. Me disseram outro dia que Jesus era corintiano, porque Jesus é fiel. Você vê como o povo faz? E diz que ele é contra o Palmeiras, porque mandou o demônio para os porcos. Agora, tem gente que adora torta de... né? Torta de quê? Não falaram aqui, não? Eu escutei alguma coisa aqui, já pensei, torta de morango. Eu adoro, aí chega baba. Eu adoro torta de morango. Esta palavra é a mais imprópria possível. Você pode dizer, eu gosto muito. Eu gosto muito do bolo de abacaxi da Vilma. Eu disse isso aqui, agora eu vou ganhar outro. Outro dia eu disse, eu ganhei, por que eu não vou ganhar outro agora? Eu gosto muito da torta de nozes da Dona Yolanda. Estou fazendo minha feira. Você vê o seguinte, eu gosto, é uma questão de gostar. Eu amo muito minha esposa. Eu amo minhas filhas, eu amo vocês. Eu não posso dizer eu adoro. Essa palavra é exclusiva de Deus. Ela não pode ser usada para ninguém, nem para coisa nenhuma. Ela é uma palavra que só se relaciona com Deus. É impróprio dizer eu adoro fulano, eu adoro tal coisa, eu adoro isto. Eu adoro a Deus. Jesus disse a Satanás, quando Satanás ofereceu a Jesus os reinos do mundo por um momento de adoração. Ele disse, ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Só a Ele. Então, a adoração é exclusiva de Deus. Você não pode adorar nada mais a não ser somente Deus. E este caminho vem pelo relacionamento. A primeira pessoa que a Bíblia mostra que teve uma relação profunda com Deus é um homem que tem o nome de Nó. Enoque, ninguém desata. Enoque amarrou ele e Deus disse, esse homem não vai mais embora porque ele vem comigo. O que dá a ideia ali é de uma relação. É de uma intimidade. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus para si o tomou. Mas a palavra adoração aparece com Abraão dentro do relacionamento de intimidade de conhecimento. Quando Abraão foi deixando aquelas coisas, foi perdendo, houve um momento que é uma espécie de hiato, são 13 anos de silêncio.
do ano 86 da idade de Abraão para o ano 99, não existe nenhuma menção bíblica de que Deus falou com Abraão. Foram 13 anos de absoluto silêncio. Por quê? Porque Deus estava tratando com Abraão para a intimidade. Enquanto você não jogar fora toda essa bagagem, nós não vamos ter uma relação profunda. Então Deus estava tratando Abraão à luz da cruz, do modelo da cruz. E ele chegou a perder tudo. Agora chega o momento crucial. Provavelmente, alguns acham que Isaac estava com 20 anos, outros acham 24 anos. Eu não sei por que estes 4, mas eu já encontrei alguém que colocou esta idade. A gente sempre pensa que Isaac era um moleque de poucos anos. Não era, já era taludo e forte. E Abraão, um homem de mais de 120 anos, quando ele foi com Isaac ao monte para adorar. Ele estava sendo tratado com Deus, estava tratando-se com Deus à base da perda total de todo o entulho que impede o homem adorar. Quando a nossa mente está cheia de coisas, nós ficamos muito com dificuldade de adorar, porque aquelas coisas tomam conta da nossa mente. A coisa mais difícil é adorar e orar. Porque quando você vai orar com a mente cheia, às vezes são as coisas boas que nos impedem de intimidade com Deus. Pecado normalmente não impede a maior intimidade, porque pecado tem remédio. Para remédio de pecado está o sangue de Jesus Cristo, está a obra da cruz. Mas a nossa concentração foge normalmente com coisas boas. A nossa família, o nosso emprego, o nosso trabalho, as nossas visitas, o que nós temos que fazer. Essas coisas é que nos preenche de tal forma que nós não temos exclusividade na agenda para Deus. Ficamos presos. Abraão, este teu filho a quem tu amas, você vai ter que perder isto. A verdadeira adoração vem do coração e não dos lábios. E para vir do coração é preciso desarraigar do coração aquilo que toma a primazia. Às vezes são os nossos filhos, às vezes é a reputação, às vezes é o nome, às vezes é o dinheiro. Nós vamos caminhar um pouquinho mais, porque isso tudo tem que sair para poder adorar. Enquanto nós estivermos com o carro cheio, não vai haver adoração. E nós vamos ficar preocupados com aquela questão. Semelhantemente à figura aqui, é que a tempestade não acalmou enquanto Jonas dormia no porão. Só depois que Jonas foi jogado fora no mar e que o peixe engoliu, a tempestade acalmou e o navio chegou a bom termo. Nós não temos condições de adorar enquanto estivermos com esta fixação com coisas que nos prendem. Isaías capítulo 29, verso 13, o Senhor fala da necessidade do louvor e da adoração que brota do coração e não da boca. Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Às vezes a gente quer adorar a Deus na preferência pessoal, nos gostos, naquilo que nos agrada, aquilo que... Agora, quando o trem de ferro está passando por cima, não dá para adorar, porque aquilo está esmagando cada célula.
Mas o que Deus está interessado não é na nossa preferência, é no nosso coração. Não é o que eu gosto, não são as músicas agradáveis que eu canto, as músicas bonitas que eu vou cantar. Eu estou trazendo aqui uma ilustração, uma antiga história, história hebreia, conta que um pobre homem deixou seu leito de enfermidade em uma manhã friorenta e com as pernas cambaleantes ele foi até o templo para adorar. Estava com vergonha de comparecer às cerimônias de adoração, pois sendo um homem muito pobre, ele não tinha sacrifícios para oferecer. Todavia, quando se aproximou do santuário, ele ouviu o coro que cantava trecho do Salmo 51. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tus daria. E não te agradas de holocaustos. O sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Vieram outros adoradores e passaram adiante dele, mas ele nada tinha. Por fim, prostrou-se diante do sacerdote, que lhe perguntou: que queres tu, filho meu? Tu não tens nenhuma oferta para oferecer a Jeová? E ele respondeu: não, meu pai. Eis que ontem à noite uma pobre viúva veio a mim com os filhos, e somente foi possível oferecer-lhes os 2 pombinhos que estavam prontos para o sacrifício, pois eu conheço o Talmud e deveria trazê-los para oferecer os sacrifícios, mas a fome dela era muito grande. Neste caso, disse o sacerdote, traga uma efa de farinha, disse o rabino. Bem, nem isso tenho, meu pai, retrucou o ancião e acrescentou: minha pobreza e enfermidade deixaram-me apenas o suficiente para que meus filhos não morram de fome. E por que então viestes a mim de mãos vazias? Pergunta o sacerdote. Porque eu ouvi o coral cantando. O sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. E um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Não aceitará Deus meu sacrifício se eu clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, que não tenho nada para te oferecer. Então o sacerdote, tomando pela mão, o levou e declarou: sim, és bem-aventurado, meu filho. Esta é a oferta mais valiosa, que centenas de batos de azeite não podem cobrir. O que Deus está interessado? O que Deus pediu de Abraão? Ele não estava querendo matar a Isaac. Ele estava querendo esvaziar Abraão, para que Abraão fosse totalmente dele. É uma questão de renúncia das coisas boas, das coisas valiosas. A pastora Buchaim costumava dizer assim: renunciar sapato velho não vale a pena. Tem muita gente que renuncia, mas renuncia o que não presta. Dá a Deus esmola, como se Deus precisasse de gorjeta.
Outro dia eu estava verificando exatamente essa questão. Judas vendeu Jesus pela gorjeta, por 10% do valor que Maria adorou Jesus. Maria comprou um vaso de alabastro de 300 denários e Judas vendeu Jesus por 30. E nós hoje queremos dar a Jesus o dízimo, como se fosse grande vantagem. Dízimo é gorjeta, é o quanto eu dou ao garçom no restaurante. Deus não quer gorjeta de dízimo. Deus quer você. Deus quer a mim. Com tudo. Deus não está precisando de nada. Ele quer relacionamento. Ele quer intimidade. E eu não sei fazer isso. Eu quero fazer negócio com Ele. Eu às vezes leio Malaquias e digo, eu não quero te roubar, então toma 10%. E ele diz, vai aprender com a viúva, que deu tudo. Mas quando ela deu tudo, ela ficou com tudo. Adoração é Deus. Não é um pedaço. Não é uma coisa, não é um oferecimento. É uma renúncia daquilo que a gente ama. Eu já lhes contei uma vez que para mim foi muito duro. Era uma verdadeira figura de Rafael. Aquele pintor que pintava os anjinhos barrocos com cabelo enrolado. Era assim que o Leonardo parecia. Leonardo, meu filho. Ele tinha de 11 meses para 1 ano, gorducho, rechonchudo, gostoso, dá vontade de morder. Parece maçã. Aquela coisinha gostosa. E eu, vaidoso, botava o menino no braço, entrava com aqui na igreja, parece que ia inchando. Quando é bonito a gente ama, quando é feio a gente esconde. Essa é a característica do homem. A gente gosta do que é bonito e do que é bom, do que é ruim, do que é feio, a gente procura esconder. E eu cheio. E vou um dia, não adorar, mas começando a buscar a Deus, porque não sei adorar. E ouço aquela voz, vou levar este menino. Foi clara. Ele é um ídolo. Ele preenche um lugar que é meu. Eu tomei um susto. Mas eu disse, Deus, eu sou uma porcaria, eu sou sórdido. Mas eu queria tanto ser íntimo do Senhor, não consigo. Mas eu te peço uma coisa. Se é para impedir, pode levar. Entre nós não pode existir nada. Nem filho. Nem família. Nem reputação. Nem igreja. O Senhor sabe que eu digo na minha fraqueza. Mas é como se eu tivesse ouvido Deus dizer assim, ótimo. Se ele é meu, então ele pode ficar com você. A adoração não é brincadeira de cântico de final de semana. É renúncia daquilo que a gente ama. Traga-me o teu Isaque, o filho unigênito a quem tu amas, e oferece em holocausto. Mas Deus não é Moloque que quer sacrifício de fogo de filho. Deus quer tirar do trono do coração os ídolos que estão implantados dentro de nós. E estes ídolos podem ser muitos. Filhinhos é a última palavra da primeira epístola de Judas, dizendo, filhinhos, livrai-vos dos ídolos. Os ídolos são sorrateiros e eles vêm. Quantos nichos, quantos oratórios invisíveis nós guardamos e mantemos relações amistosas, acendemos velas que não podem ser vistas aos deuses da escuridão. É renúncia.
Jesus disse em Lucas capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Discipulado sem renúncia de tudo não é discipulado. É discipulado. É negociado. Às vezes a gente vai aqui no caminho de Deus e faz isso. Discipulado aqui. Me envolvo com outras coisas, mas Deus não. E ele diz, não, eu sou ambicioso em questão de coração. De quem é o seu coração? Meu coração é teu. Então, se é meu, você pode ter outras coisas também para ficar brincando aí, mas o que você precisa ter é um coração voltado para mim somente. No verso 26, vamos dar uma lidinha aí no verso 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Essa palavra aborrecer no original grego tem o sentido de amar menos. Amar menos. A palavra quer mostrar que Deus é a razão. Ele é a causa. Ele é o objetivo. Ele é o gol de toda a vida. E nós precisamos estar certos de que nada pode nos tirar desta rota. Abraão, dá-me o teu único filho, a quem tu amas. Preste atenção, toda a preparação. Abraão cortou a lenha, Abraão preparou o jumento, Abraão pegou o cutelo, Abraão pegou o fogo, Abraão preparou, chamou os empregados, Abraão pegou o menino e vão andando, e o menino, o rapaz, então, diz, papai, deixa modernizar aqui a questão. Papai, escuta uma coisa, nós estamos indo para sacrifício de adoração. Sacrifício de adoração existe uma oferta que é oferecida no altar. Escuta, onde é que está a vítima? Essa pergunta é uma pergunta terrível. O pai sabendo que a vítima está do lado. Aí você vai entender o que é adoração, porque Deus também adora. Deus adora? Porque adoração é doação. Ele não tendo ninguém para jurar acima dele, jurou por si mesmo. E firmou um compromisso de dar aquilo que ele mais amava, em favor de uma humanidade desgraçada. Em Romanos capítulo 8, versículo 32, a Bíblia diz que ele não poupou o seu único filho. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Deus pede para nós aquilo que ele faz por nós. Se ele deu o seu próprio filho, por que ele não quer que nós possamos dar também tudo para ele? O filho é o símbolo da centralidade da vida e da perpetuação da espécie. E Deus diz assim, você me dá, Abraão, o seu único filho. E aquele caminhar de Abraão com Isaac foi um caminhar profundamente, um caminhar de provavelmente 3 dias, porque foi no final de 3 dias que ele viu o monte. Diz, ali está o lugar para você adorar. E Abraão prepara um altar e oferece Isaac. A Bíblia diz que ele ofereceu. Aí faz uma vírgula, diz, ia oferecer.
Porque cria que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitá-lo. Por que Abraão ofereceu Isaque? Porque Abraão sabia que Deus havia prometido que em Isaque seria feita, abençoada todas as famílias da terra, e portanto, se ele pediu, ele iria fazer com que Isaque saísse da morte. E aqui nós temos, pela primeira vez, a anunciação da ressurreição como o símbolo otorgante da adoração. Jesus não foi adorado antes da ressurreição. Ele só foi adorado depois da ressurreição. Pelos seus discípulos. Porque a adoração é obra da ressurreição. É obra da graça de Deus para nos manter dentro do senso de que só Deus pode ser adorado. E só Deus pode ressuscitar dentre os mortos. E nós temos que entender que diante dos planos de Deus, nós podemos continuar certo de que aquele que começou a boa obra vai completar. Que nós não sabemos adorar, mas estamos na escola. Senhor, eu quero ser um adorador, faze de mim um adorador. Se tiver que perder, como disse lá, Lutero, os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está. Interessante que alguém disse que Lutero botou a mulher em último lugar. Não se sabe se era mais preciosa ou porque era que tem menos valor, então vai por último. Mas de qualquer modo, os filhos parece que obedecem uma linha maior na vida de um relacionamento. A minha filha costuma dizer para minha esposa assim: se você se separar do meu pai, eu continuo filha dele, mas você não é uma mulher. Então faz uma diferença. Mas eu sou filha. E filho é filho. É filho até filho deserdado, mas continua sendo filho. É filho expulso de casa, mas é filho. É filho. Filho não se desmancha. Casamento desmancha, mas filho não se desmancha. Não há nó que desamarre a filiação. E toda a obra que Deus queria fazer no coração de Abraão é para uma intimidade de filiação, onde ele iria estabelecer a bênção dele na humanidade. E a bênção de Deus nada mais é do que o novo nascimento, a bênção de Abraão. Para nos fazer adoradores, não para nos fazer membros da primeira igreja batista de Londrina. Belíssima coisa. Não, você não foi convidado para outro objetivo. Deus está à cata de adoradores. Vamos dar uma olhada em João capítulo 4. Vamos começar com o verso 20. João 4, 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. A mulher samaritana estava conversando com Jesus e ela disse: olha, a nossa tradição diz que é no Monte Gerizim o lugar da adoração. Os nossos pais, que são descendência de judeu com cruzamento de assírio, formou esta raça chamada samaritano, que é uma espécie de híbrido para o judeu. O judeu não gostava do samaritano porque o samaritano era um cruzamento, era uma mistura. Nossos pais dizem que é neste monte o lugar onde se deve adorar. Vocês da tradição judaica dizem que é em Jerusalém o local de adoração. Vamos ler o verso 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus foi logo desmontando os conceitos e preconceitos dela. Fique sabendo claramente que a adoração não é assunto de monte e nem de templo. A adoração não é assunto de lugar. Deus não é um Deus enoteísta, que está localizado no tempo e no espaço. Existem pessoas que chamam esta casa de Deus, mas isso aqui não é casa de Deus. Isso aqui pode ser casa de reunião, de oração, onde uma igreja se reúne.
Tem pessoas que fazem lugares sagrados, passa na frente de uma catedral, faz o sinal da cruz, porque ali é a casa de Deus. Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. A Bíblia é muito clara em dizer isso. Os céus e a terra são o habitat de Deus. Deus habita em todos os lugares. Então nós precisamos entender que não é uma coisa localizada. Quando Jacó saiu da casa dos seus pais, fugindo da fúria do seu irmão, ele botou a cabeça em cima de uma pedra, teve um sonho onde havia uma escada que descia do céu à terra, e os anjos de Deus subiam e desciam, e ele disse assim: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Porque a ideia de Jacó era que o Deus de Israel ficava na casa dos pais dele, ou ficava num local específico. Esse Deus localizado não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é: para onde me irei da tua face? E para onde fugirei da tua presença? Se eu for para lá, para o fim do mundo, tu estás. Se eu puser na minha cama, no lugar dos mortos, tu aí estás. Porque Deus preenche céus e terra. E agora, a ideia que nós precisamos verificar, verso 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus apresentou aqui dois tipos de adoração: a adoração de ignorância e a adoração de relacionamento. Vocês estão adorando o que não conhecem, o que não sabem. E é possível acontecer que nós estejamos aqui adorando o que não conhecemos. Por que você levantou a mão? Porque todo mundo levantou. E eu uso um bom desodorante. Pronto. Por que você está fazendo isso? Porque todo mundo faz, a gente vai no roldão das pessoas. Mas você conhece Deus? Bem, Jó também não conhecia, não é? Eu só te conhecia de ouvir falar. Então é possível a gente adorar a Deus, ou adorar o que não conhece? É muito possível, é frequente. Ele diz: mas a salvação vem dos judeus. Verso 23, 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Os requisitos para adoração são dois: espírito e verdade. Para ser espírito, precisa nascer de novo, porque o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito, então só os renascidos adoram. E verdade é o elemento inteligente da adoração, porque eu posso adorar em espírito e na mente ficar infrutífera. Então é preciso adorar em espírito e em verdade. É uma adoração inteligente, é o culto racional. A Bíblia diz que Deus pede a nós um culto absolutamente inteligente. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto santo, culto vivo, santo e agradável, que é o sacrifício de Deus. Aqui nós vamos parar hoje, porque nós vamos voltar depois sobre sacrifício vivo, paradoxo. Se é sacrifício, não pode ser vivo. Se é vivo, não é sacrifício. Mas ele está falando de sacrifício vivo. Sacrifício indica morte. Por que sacrifício vivo? Mas eu quero deixar uma última questão para depois, domingo, nós vamos voltar a este assunto. A grande calamidade que pode abater sobre uma nação, uma igreja, uma pessoa, é a perda do sentido de adoração. Uma numerosa assembleia de cientistas famosos ouvirá com grande atenção a brilhante exposição de Michael Faraday sobre a natureza
e as propriedades do magneto. O físico e químico inglês, a quem a humanidade deve a descoberta da indução eletromagnética, concluiu sua apresentação com uma experiência tão impressionante que até algum tempo depois dele retornar à sua poltrona, os membros do conclave vibraram com entusiásticos aplausos. O príncipe de Gales, mais tarde o rei Eduardo VII da Inglaterra, propôs naquele momento uma moção de congratulações que foi aprovada de pé com calorosas aclamações. Os convencionais esperaram em vão por um pronunciamento final de Faraday. Mas qual não foi a sua surpresa quando todos notaram que o sábio havia sorrateiramente saído da reunião? Estava na hora do seu momento semanal de adoração e oração na sua humilde igreja, da qual o eminente sábio era membro. O célebre cientista era um crente fiel em Jesus Cristo, que não abandonava a sua própria congregação, como é costume de alguns, nem mesmo para receber os prêmios mais elogiosos de cientista do mundo. Estava na sua igreja sentadinho, adorando a Deus no seu anonimato. É comum verificar-se a falta de muitos membros de nossas igrejas que proclamam-se cristãos e durante as reuniões de oração e as reuniões de adoração estão assistindo novela, Suave Veneno. Em geral são pessoas que não perdem um capítulo das novelas, nem sempre sadias e edificantes, nem deixam de assistir a um filme cinematográfico, por vezes de conteúdo ético duvidoso, de jogar uma partida de futebol, de jantar no clube predileto, perdendo assim a oportunidade de adoração ao Senhor, a par da fraterna e cálida convivência dos irmãos. Adoração é algo que se relaciona com Deus e somente com Deus. O primeiro movimento do coração regenerado é, sem dúvida, a adoração, e o último suspiro. Adoração é a função mais elevada da alma humana. Não tem nada mais alto. Meu Deus, eu não sei a te adorar. Eu às vezes vou ver o Brasil perder da Argentina. E perco de vista a coisa mais sublime, que é te conhecer na intimidade. Eu não sei. Eu não sei como eu sou tão estúpido. O homem não foi feito para questionar. Ele foi feito para adorar. Por isso que Abraão não questionou. Ele foi para o altar e chegou lá e ele ofereceu o filho. E quando o cutelo estava para cortar, a primeira vez que a voz do céu é bradada: Abraão, Abraão! Ele assustou. O megafone de Deus tocou das alturas com um som muito forte. Disse: eu sei que tu não me negaste o teu único filho. Agora eu sei. Deus não sabia disso? Sabia, mas Abraão precisava saber. Não era Deus que precisava saber, era Abraão que precisava saber que ele podia confiar no Deus da graça e ele podia adorar a Deus.
Queridos, é uma escola muito difícil. Nós não vamos aprender por nós, mas o Espírito da graça é capaz de nos ensinar a adorar. Quando nós descobrirmos que Isaac sem Deus não é nada, mas Deus sem Isaac é tudo. Quando nós descobrirmos que nós podemos viver sem Isaac, mas não podemos viver sem Deus. Aliás, nós podemos viver sem quase tudo que a gente tem investido para viver. Quase tudo que a gente compra, a gente podia viver sem. Mas não pode viver sem nada do que Deus dá. A primeira delas é que você não pode viver sem ar. E ar não se compra. A gente recebe de graça. E hoje em dia só se paga a água por causa da Sanepar. Porque antigamente não se pagava, Deus dava de graça. E também não se pagava comida, porque Deus dava de graça. Agora é o supermercado. Tudo que Deus dá, a gente não pode viver sem. Mas tudo que a gente compra, a gente pode ficar sem. Carro, a gente não precisa dele. Precisa para o conforto, mas pode viver sem. E roupa também, desde que more no Nordeste. Mas nós precisamos pedir a Deus que nos ensine a adorar. Tá certo?